Queridos irmãos, no Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento de reflexão da Palavra de Deus, nós precisamos que Ele mesmo, o Espírito Santo, esteja nos conduzindo, esteja nos dando a sabedoria lá do alto. Por isso, que a nossa oração sempre seja: venha Espírito Santo e conceda a cada um de nós a sabedoria eterna. Amém. Queridos irmãos, vocês estão vendo aí duas jarras e tem água dentro delas. E quem sabe alguém de vocês até gostaria de tomar água, né? E se você pudesse escolher de qual das jarras você tomaria água agora, qual você ia escolher? Pensa, qual delas você preferia agora pegar um copo e vir aqui e dizer assim: essa aqui é uma água excelente? Vocês acham que tem alguma coisa dentro da água? A gente se engana muitas vezes com as fontes de água que a gente encontra. No meio do mato, às vezes, nós olhamos e achamos que a fonte de água, ela está limpa, está pura. Mas pode ser que ela esteja contaminada com alguma coisa que nós não percebemos. E assim eu entendo que é a vida de muitas pessoas. Algumas pessoas, a gente olha, aparentemente os dois são cristãos, mas sempre tem algo que os difere. É que nem essa fonte que, se eu colocasse aqui, agora ficou fácil escolher, né? Agora está visível. Eu não ia beber essa água aqui, mesmo sendo gremista, né? Essa água aqui, ela ficou poluída, ela estragou, a não ser que ela passe por um processo de purificação e a gente consegue voltar a beber dela. Agora, se eu perguntar para vocês de que jarra vocês tomariam, agora ficou uma mata, né? Agora ficou muito fácil. O texto da nossa mensagem é o Salmo 1. É o salmo que nós lemos hoje. Sei que vocês já ouviram falar muito sobre este salmo, assim como muitos outros textos bíblicos vocês já ouviram. Também devem ser palavras que vocês talvez já sabem até de cor, como o Salmo 23, Salmo 91 e assim tantos outros salmos que a gente acaba decorando de tão bacana que é o texto. Mas eu quero destacar o versículo, o primeiro versículo do Salmo, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mesmo que a ênfase aqui é bem-aventurado o homem, esse é o foco do versículo, mas eu quero chamar a atenção para outra palavra que é muito importante e que faz parte do nosso dia a dia, que está ali dentro desse texto: conselho. Conselho. Inclusive tem um ditado que vocês talvez já falaram e já ouviram muitas vezes, que diz assim: se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Já ouviram? Já falaram? Já, com certeza, nós já pronunciamos esse ditado popular. Na verdade, tem muita gente que vende os seus conselhos, e vende caro. E não é só que tem gente que vende o conselho, mas tem gente que paga muito caro pelo conselho de alguém. É interessante nós pensarmos sobre isso. Quando nós ouvimos esse ditado que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, o que está oculto atrás desse ditado está assim:
nenhum conselho presta. É isso que está escondido nesta frase. Nenhum conselho presta. Mesmo que muitos não aceitam, mas os conselhos é uma coisa que nós mais ouvimos e é o que nós mais falamos nas nossas conversas. Prestem atenção em um diálogo que você tem com alguém, com qualquer pessoa, e vocês estão lá conversando, de repente você percebe que a pessoa te deu um conselho, ou que você emitiu um conselho, o que ela deveria fazer em certas situações da vida. É interessante que muitas vezes nós nem entendemos do assunto, mas emitimos o nosso conselho para a pessoa, emitimos o nosso parecer. E nós ouvimos conselhos sobre todas as áreas. Vamos pensar, na nossa vida financeira, quantas vezes vocês já ouviram um conselho na vida financeira de vocês? As pessoas querendo dizer o que vocês têm que fazer com o dinheiro. Na vida familiar, quantas vezes vocês já ouviram um conselho? Na vida conjugal, quantos conselhos vocês já obtiveram? Sobre o trabalho de vocês, quantos? No relacionamento com amigos, quantos vocês já ouviram? Quantos conselhos vocês já ouviram na vida espiritual? Nossa, eu acho que é incontável. Quantos conselhos eu dei aqui deste lugar para vocês já em quase 11 anos que eu estou em Cacoal. Muitos conselhos. Agora, será que nenhum conselho presta? Ou nós temos que analisar de quem vem o conselho? De quem vem o conselho? Quem está nos dando conselho? Os conselhos são pessoas que podemos confiar? São pessoas confiáveis? Que não somente falam para vocês, mas elas vivem na vida prática aquilo que falam? Assim como as duas jarras agora estão nítidas, muitas vezes, ou quantas vezes, as pessoas que nem acreditam em Deus deram conselhos espirituais para vocês. E aí eu pergunto, como é que pode um cego querer orientar outro cego? Como é que pode uma pessoa que não enxerga o caminho que está andando querer orientar outra pessoa? Vamos pensar um pouquinho nas fontes dos nossos conselhos, aquelas pessoas das quais procedem os conselhos. Pode vir dos nossos pais. E aí cada um de vocês agora terá que analisar dentro do seu coração: os meus pais merecem a minha confiança quando eles me dão um conselho? Os irmãos da congregação são confiáveis nos seus conselhos? Os colegas de trabalho, onde vocês estão trabalhando, vocês confiam nos conselhos dos colegas? Se sim, por que vocês confiam? E se não, por que vocês não confiam? No seu irmão de sangue, irmão lá do filho do seu pai, da sua mãe, você confia nos seus conselhos? Se você confia, por que você confia e por que não confia? Nos professores, amigos, conhecidos, você confia no conselho deles? Eu penso que nós ainda precisamos considerar aqueles que encontramos pelo caminho. E eu penso que aqui
Pelo menos uns 90% das pessoas aqui já encontraram alguém pela primeira vez e única vez. Sentaram com a pessoa, conversaram dos seus problemas e ouviram conselhos. E depois nunca mais viram a pessoa. E nós temos que considerar até mesmo essas pessoas, porque elas dão um conselho para a nossa vida. De todos estes, quais conselhos nós deveríamos ouvir então? Quais você ouve? Qual conselho, de que fonte você escuta o conselho e diz, não, aqui agora eu vou considerar. E nós precisamos um tempo até mesmo para pensar sobre isso. O texto ele fala, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Aqui não está sendo dito para não conversar com os ímpios. Aqui está sendo dito, bem-aventurado é aquele homem que até escuta o conselho dos ímpios, mas não anda no conselho dos ímpios. Não vai atrás do que eles falam. Porque como é que poderemos considerar o conselho espiritual de alguém que está longe de Deus? Alguém que não sabe e que está com a vida perdida. Porém, é importante que nós pensemos muito sobre isso, de quem eu estou aceitando o conselho. Basta nós darmos uma atenção e seguir um conselho errado na vida espiritual. Seguem um conselho errado na vida espiritual de vocês, para vocês verem o estrago que faz, para vocês verem a preocupação que vai trazer na vida de vocês. E mais, até mesmo quando nós emitimos um conselho espiritual, o nosso conselho está de acordo com a palavra? O texto, então, ele nos dá uma dica daquelas pessoas que convém nós sentarmos e ouvirmos um conselho. Pelo menos ele diz que nós não deveríamos seguir os ímpios. Já está a dica, não ouçam. Não seguem, especialmente na vida espiritual, não seguem conselhos dos ímpios, daqueles que não têm fé. Como pode alguém que não sabe o caminho querer mostrar o caminho para outro? Infelizmente, muitos estão ouvindo conselhos dessas pessoas. Irmãos de fé, seja da Concórdia, seja do povo de Deus, muitos estão ouvindo conselhos de quem não deveriam ouvir, andar por aqueles conselhos. E aquele conselho fez um estrago que acabou tirando eles da fé. Infelizmente. Infelizmente, a fé se perdeu. É definitivo? Não. Ainda há retorno. Vejam que eu pergunto para vocês, vocês confiam então nos seus pais, nos seus avós? Vocês confiam no seu irmão de sangue, no seu irmão de fé? Você confia no conselho dos seus padrinhos de batismo? Aqueles padrinhos que, juntamente com seus pais, instruíram vocês, vocês confiam neles? Infelizmente, até mesmo muitos padrinhos se perdem na fé, depois de assumir esse compromisso. Pastores, irmãos da congregação, nós temos muitas pessoas ao nosso redor que podem emitir bom conselho a cada um de nós. Em outras palavras, mesmo que nós estejamos vendo a fonte, às vezes alguns ainda escolhem desta aqui.
e elas escutam o conselho de quem não deveriam ouvir. Se está nos dizendo que dos ímpios não deveríamos seguir os conselhos, de quem de fato então merece a nossa confiança? De qual boca procede sábios conselhos ao nosso coração? Penso que temos que considerar algumas coisas e que Deus colocou algumas pessoas ao nosso redor, até mesmo para nos dar conselhos. E sabe qual é a primeira fonte de um sábio conselho? Está aqui. Esta é a primeira fonte de um sábio conselho. Aqui tem conselho para tudo. Se vocês beberem desta fonte, vocês nunca vão ficar decepcionados. A não ser que julgamos errado uma atitude de Deus, mas senão vocês não ficarão decepcionados. E vejam que essa fonte nos dá conselhos para que nós creiamos em Cristo, siga nesse caminho da vida, não saia dele. Então essa fonte, ela nos dá conselho para os pais. Pensem, dos pais. Vocês pensam que os pais de vocês queriam prejudicar a cada um de vocês, dando água contaminada para vocês? Quando vos batizaram, levaram para a escolinha, para a instrução, e também para a instrução de confirmandos, vocês acham que os pais estavam oferecendo esta água para vocês? Por que muitos abandonam então os sábios conselhos que receberam? Dos cristãos, daqueles que de fato acreditam em Jesus e mostram a sua vida um testemunho de fé. Sim, nós estamos cercados de pessoas que acreditam e têm a mesma fé que nós temos. Sentem com eles e conversem, abrem o coração com eles, ouçam os seus conselhos. Então o texto afirma: bem-aventurado o homem, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, aqui dos que não se arrependem, e não se assentam na roda dos escarnecedores. Em outras palavras, feliz é o homem que não senta para jogar conversa fora, com conversa que talvez vai te arrancar a fé do coração, e não vai seguir por caminhos errados. Se ele procura não fazer isso, por que ele é feliz então? O que faz vocês serem felizes hoje por estarem na casa de Deus? O seu prazer está na lei do Senhor. O seu prazer está na lei do Senhor. Aquilo que de melhor nós temos está aqui, na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Ele não se cansa, ele segue, movido pelo Espírito Santo a permanecer nesse caminho. Ele não se cansa de meditar, de falar e de testemunhar. Ele faz isso por quê? Pela fé que recebeu. Ele consegue ver os bons conselhos. Ele consegue perceber os bons conselhos. O cristão sabe que Deus quer o melhor para ele. Ou vocês acham que não? Deus quer o melhor para nós e por isso Ele tem conselho para cada coisa da nossa vida. Na vida espiritual, Ele diz, Ele nos mostra Cristo e a palavra que se fez carne, que deu a vida por nós. Cristo é o GPS que nós precisamos, que nos leva ao céu. Fora desse GPS não há salvação. Fora desse caminho não tem vida eterna. Na vida conjugal,
Aqui dessa fonte nós vamos ouvir: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Eu não vou falar parte da mulher. Vou dar ênfase nessa primeira parte. Maridos, amem as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Na vida financeira, a Bíblia também fala sobre vida financeira. E a Bíblia, em Mateus, ela diz assim: ajuntem tesouros no céu, onde ninguém pode roubar e esses tesouros permanecem eternos. Então administre a sua vida financeira de tal maneira que os teus maiores tesouros estejam no céu e não aqui na terra. Porque aqui você vai deixar para alguém outro. Ou alguém vai roubar isso de você. Ele dá até um conselho para patrão e empregado, e ele diz que o patrão e empregado, o patrão tem que, mesmo aqueles patrões que são ruins, ele diz para o empregado: trabalhe honestamente, honre o teu patrão, mesmo que ele não mereça a sua honra. Ele diz: pais e filhos, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Se vocês querem um lar feliz, não provoquem a ira dos filhos. Filhos, honrem seu pai e sua mãe. Querem conselhos melhores do que esses que estamos tendo até aqui? No relacionamento com outras pessoas, perdoem 70 vezes 7. Simples. Fácil? Não, simples. Com os inimigos, nós vimos há poucos dias na mensagem sobre Romanos 12, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, ajuntarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Então Deus tem conselho para tudo na nossa vida. A questão é: eu estou ouvindo esses conselhos? Eu acolho esses conselhos ou eu desprezo eles? Se eu desprezo, eu estou fazendo uma péssima escolha. Porque os conselhos de Deus são sábios, podem nos tornar sábios para a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Vejam, irmãos, vocês querem ser felizes? Feliz, bem-aventurado, feliz o homem que não anda no conselho. Vocês querem continuar sendo felizes? Pois não andem no conselho dos maus. Não se assentem na roda dos escarnecedores. E nem parem pelo caminho para ouvir a opinião e o conselho daqueles que não têm a mesma fé que você. Estas palavras são fiéis e verdadeiras, elas merecem a nossa confiança porque vêm de uma fonte segura, uma fonte confiável que Deus nos deu para nos guiar. Estes conselhos eles vêm de um coração puro, santo, honesto, um coração que quer o melhor para você. A salvação eterna. Todos os conselhos querem te levar para a salvação eterna e melhorar a tua vida aqui já, hoje, diante do seu irmão. Que tenhamos a humildade, movidos pelo Espírito Santo, a abrirmos os nossos ouvidos e coração para esses conselhos que Deus nos dá. E quando alguém falar de vocês que Deus disse, a Escritura diz assim: provai os espíritos. E quanto mais vocês conhecerem essa fonte dos conselhos verdadeiros, melhor vocês poderão definir se o conselho vem de Deus ou não vem de Deus. Que Deus nos guarde nesta fé e que nós permanecemos sempre com os ouvidos abertos para esses bons conselhos que Deus nos dá
em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.